Vamos para mais um Fofoca da Política. Vamos que vamos. Ai, fofoca da política, vem aí. Cada detalhe você vai curtir, comentar e rir e compartilhar. Fofoca da política vai começar. Muito bem, vamos ao Fofoca da Política. Ai, muito bem, vamos aqui contar para vocês diretamente do portal a qual eu sou redator e diretor de jornalismo, Ponta de Lança News. Eu tô falando isso com orgulho, vocês não têm noção. Pessoal da Associação Sul Espírito Santense, estavam doido para acabar comigo, me tornar uma pessoa, né? Conseguiram por um tempo, me deixaram triste, mas agora aí, ó, aquilo que eu fazia na Associação Sul Espírito Santense, que era tomar conta do portal de notícias, trabalhar com as matérias, aí agora eu tô fazendo aqui pra mim, né? E com pessoas aqui junto comigo que ninguém é chefe, sabe? É todo mundo brother, ninguém cobra nada de ninguém de maneira direta. Assim, não, a gente tem que cobrar para que a coisa funcione, mas ninguém se aborrece. É um collab tão legal, bicho. Inclusive, deixa eu dar um recado para vocês muito legal. A partir dessa semana, no Ponta de Lança News, esse portal de notícias que me enche de orgulho, a qual eu sou redator e diretor de jornalismo, né? E para ser diretor de jornalismo não precisa ser jornalista, só para você saber. Precisa entender da coisa, né? Mas a partir dessa semana teremos mais um colunista convidado aqui do nosso portal, que será o Rafael Sanzio. Rafael Sanzio é aquele que fez live comigo, ele que está na Espanha. Então, diretamente da Espanha, semanalmente teremos a coluna, né, os textos e artigos do Rafael Sanzio, que é um cara que, ó, arrebenta aí nos seus comentários políticos. É um cara também que milita bastante na área contra o ativismo LGBTQIAPN+, né, LGTV 4K. Ele é um cara que ele milita contra isso aí. Claro que não da forma violenta e que nem os militantes dessa comunidade, mas mostrando fatos, com argumentos e tal. Isso é muito bom, cara. Os textos do cara arrebentam. E a gente vai ter o privilégio de ter esse cara aqui, né, de ter ele conosco fazendo artigos no Ponta de Lança News. E você já está seguindo o Ponta de Lança News lá no Instagram? Eu acho que não está não, porque não aumentou ainda o número de seguidores. Procura lá no Instagram depois, @Ponta de Lança News. E o link da nossa página tá aqui, ó, na descrição, tá, do vídeo, da live, que tá lá, ó, pontadelançanews.com, e você pode deixar seus comentários, inclusive nas matérias que você ler. Vai lá, tem lá um artigo, tem a matéria, vai lá e deixa seu comentário, o que você achou da matéria, o que você achou relevante, você concorda, você discorda. E uma coisa legal que eu tenho feito bastante, eu tô abrindo espaço sempre para que quem escreve as notícias, quando não sou eu, ou quando sou eu sempre coloco ali uma parte, sempre no final da matéria, que é a parte de opinião do autor, né? No caso, o cara que está ali escrevendo a notícia, no finalzinho ele coloca opinião. Aí ele senta o prego do que ele acha a respeito daquela notícia que está ali naquela postagem, naquela página. Muito legal. Então, se você não conhece Ponta de Lança News ainda, conheça. Tá faltando o quê para conhecer? Vamos lá, é de graça, paga nada. Aqui, ó, vamos falar então dessa notícia que o STF analisa embargos de Débora dos Santos. E vamos ver o que deu. O que já está rolando lá. Muito bem, vocês todos conhecem o caso da Débora dos Santos, que se tornou conhecida por conta do batom, é a mulher do batom. Ela, através da injustiça que ela está sofrendo, o Brasil inteiro passou a conhecer mais a fundo os meandros da injustiça praticada pelo STF em relação a milhares de pessoas no Brasil. E a defesa da Débora, que hoje, inclusive, é composta por advogados próximos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, tem tentado, de todas as formas, dentro da lei, para poder conseguir a liberdade da Débora e melhorar essa situação que todos nós sabemos que é uma injustiça.
Supremo Tribunal Federal analisa embargos de Débora dos Santos. Sim, o stalinista Tribunal Federal, porque não tem outro nome, né? Ou o MSTF, não é de movimento sem terra, não, né? É de militância. O militante Supremo Tribunal Federal está analisando os embargos de Débora dos Santos. O que são os embargos? É para verificar se tem algum erro lá no processo, para ver se eles conseguem, de alguma forma, libertar essa mulher que está sendo injustiçada, né? Foi condenada a 14 anos de prisão por escrever numa estátua. E a gente viu lá no período que eu fiz uma campanha muito forte aqui no canal a respeito disso, a quantidade de adventistas do sétimo dia torcendo pela prisão da Débora é um negócio. As pessoas colocando a ideologia acima da misericórdia, acima do amor ao próximo. Negócio absurdo, né, cara? Enfim. E, enquanto isso, fazendo uma analogia até antecipada, porque eu vou falar isso no final, enquanto isso, a gente está vendo aí MC Pose do Rodo ficando apenas 4 dias e meio na cadeia. Enfim, mas vamos lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira, dia 6, o julgamento dos embargos de declaração movidos por Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, condenada a 14 anos de prisão por supostos crimes cometidos durante as manifestações do 8 de janeiro de 2023. A cabeleireira paulista ficou nacionalmente conhecida por escrever com batom a frase "perdeu mané" na estátua da Justiça em frente ao stalinista Tribunal Federal. E aí nós vamos, o que aconteceu? Voto de Alexandre de Moraes, que também é o relator, né, se eu não me engano. Isso, exatamente. Ó. Ministro relator Alexandre de Moraes foi enfático ao rejeitar esse recurso. Em seu voto, reafirmou que Débora foi Gente, leia isso aqui agora. Observem. Em seu voto, o Alexandre de Moraes já afirmou que Débora foi enquadrada em crimes graves. Olha os crimes que a Débora está sendo enquadrada. Débora que escreveu de batom na estátua. Tentativa de golpe de Estado, um golpe da Disney, né? Golpe sem armas, um golpe sem liderança, um golpe, enfim, sem forças armadas, mas os caras insistem e o brasileiro não acredita nisso. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que seria abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Bom, a palavra violenta, ela se define por si. Quer dizer que de forma violenta, ou seja, com violência, você tentou alguma coisa. Qual foi a violência que a Débora cometeu? Ela bateu em alguém? Ela deu na cara do Alexandre? Ela socou a cara do Gilmar Mendes? Ela deu uma rasteira no Barroso? Ela deu um tapa com a mão cheia, bem cheia, assim, ó, na cara da Carmen Lúcia? Não foi nada disso. Ela deu uma chave de braço no rocambole do inferno lá? Não, ela não fez nada disso. Então, qual é a violência? Não sei. A violência existe apenas na cabeça do imperador Alexandre de Moraes. Muito bem. Aí o que aconteceu, né? Veio a parte mais fantástica, né? Que eu não consegui entender. Ela também foi acusada de associação criminosa armada. Associação criminosa armada. Qual arma que a Débora estava portando? Qual arma que a Débora... Aliás, qual arma que qualquer um ali estava portando? Ninguém estava armado. Mas ele insiste em dizer... Aí teve aquela discussão lá, durante uma das sessões de todo esse processo, teve uma discussão dizendo que canos de PVC são armas. Realmente, se for avaliar por esse prisma, né? Se a gente for avaliar assim, canetas na mão de certos juízes também são armas poderosíssimas. Então, que arma que a Débora estava portando? Né? E dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Deteriorização. O que é deteriorização? Vamos analisar essa palavra aqui, meus queridos telespec. Deteriorização, certo? É quando a coisa ela não tem mais a sua... seu estado original, a sua originalidade. Por exemplo, esse telefone, ele não é mais original porque eu deixei ele cair no chão e quebrou a tela dele. Então ele está deteriorado, porque ele não está mais original. Mas, né, ele é usado, mas ele continua em sua forma original se ele não tivesse caído. Então deteriorou. A pergunta é, o batom deteriorou a estátua? Não deteriorou. Por quê? Porque no dia seguinte, o herói da nação,
O herói da nação, o cara responsável pela limpeza, veio com lava-jato, limpou e acabou, e a estátua voltou a seu estado original. Então não teve deteriorização, mas o Alexandre de Moraes insiste dizendo esse tipo de coisa. Bom, Moraes destacou que ela confessadamente adentrou a Praça dos Três Poderes e vandalizou a escultura da Justiça. Sim, isso ela fala no depoimento dela, reforçando a necessidade de manter sua prisão preventiva como medida para garantir a ordem pública, instrução criminal e evitar destruição de provas. Destruição de quais provas, senhor ministro? Quais provas? O batom, ele acabou. Porque ela usou todo na estátua, então ficou ali o batom. Quando você pega um batom... Hein, ministro, deixa eu te contar. O batom é um material meio pastoso, assim, eu não sei de que é feito, mas quando você passa, não é igual o giz de cera que dura, não. O batom, ele acaba rápido, principalmente quando você passa ele em superfícies porosas. A boca não, a boca ela tem uma porosidade diferente, né? O senhor já deve ter beijado os lábios da Viviane Moraes. O senhor sabe, é uma porosidade diferente. Já o batom, né, passa ali, já quando você passa no chão, na parede, o batom vai embora. Quais seriam as provas que a Débora dos Santos destruiria estando em liberdade? Essa é a pergunta. Eu não sei em que mundo paralelo o ministro Alexandre de Moraes vive, mas ele realmente acredita que a gente lê essas coisas e acredita e leva a sério a palavra dele ou o que ele escreve. Cara, é vergonhoso o que está acontecendo no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes, é vergonha. O senhor é uma vergonha, com todo respeito, né? Bom, benefício parcial concedido. No final de março, Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Defesa e da Procuradoria-Geral da República e converteu a prisão preventiva de Débora em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica e aplicação de medidas cautelares, incluindo proibições de uso das redes sociais, comunicação com outros investigados e visitas não autorizadas. Muito bem. Outra parte que me assusta, porque ela vai bater papo com outros investigados, quais? Quem que vai lá trocar ideia com ela? Quem? Não tem uma quadrilha, eles não têm o que conversar, né? Enfim... Não pode usar rede social, claro que não pode, porque se ela começar a usar rede social, né, ela vai poder contar o que já sofreu nas mãos desse homem, o que já aconteceu com ela dentro da prisão, né, e vai descortinar aquilo que a gente já sabe que está acontecendo, mas a gente ainda não viu, a gente precisa ver, né? Muito bem. E aqui na matéria, é interessante que essa matéria foi eu que escrevi, e eu fiz questão de lembrar que, sim, existiu um benefício parcial concedido. Moraes atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República com a prisão preventiva da PGR, mas eu tenho que dizer para você aqui em comentário que isso daqui é só a praxe. É como nós temos que escrever no portal de notícias. Mas a verdade é que ele só concedeu esse benefício, vamos falar a verdade, porque teve as manifestações lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, pegou mal demais os 14 anos... E porque teve gente famosíssima do espectro de esquerda, do espectro ideológico de esquerda, que achou um absurdo esses 14 anos. Então ele preferiu botar ela em casa para ver se os ânimos acalmam, para depois vir, quando tiver que dar a lapada, se Deus quiser, não vai acontecer, porque essas sanções que estão vindo dos Estados Unidos vai sossegar esse homem. E essa semana, não sei se vocês conferiram, mas já teve até o lance de que parece que a PGR perdeu os celulares, né, os equipamentos apreendidos que estão dentro do processo, mais de 1.000 celulares que desapareceram. Olha, saiu em todas as notícias. Então, tipo assim, e agora? O que acontece? Bom, o próximo passo é anular as provas. Minha esposa estava falando assim para mim, olha... Eu acho que isso aí é tudo armado. Eles estão dizendo que perderam os celulares para anular as provas, anular o processo, para não parecer que eles estão desistindo do processo, porque esse processo é tão sem pé nem cabeça
Que eles também não podem dizer assim, vamos anular porque a gente cometeu erro. Não, eles vão, se tiver que anular o processo, que também eu não estou dizendo que é isso, eu e ela apenas comentamos dizendo, será que é isso? Se for isso, eu tenho minhas dúvidas se eles vão fazer isso dizendo que eles erraram. Não, eles vão simplesmente arrumar um jeito de parecer que foi algo técnico. Vocês entenderam, né? Bom, a defesa ela contesta a dosimetria das decisões e existe divergência no STF. Isso é bom. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui. Isso é bom. A divergência no STF é bom. Porque parece que isso pode acabar indo para o colegiado inteiro, né? Não permanecer na primeira turma, e isso vai, então, atrasar a condenação, dando tempo para que a defesa articule mais e que as coisas aconteçam no país a ponto de, quem sabe, ajudar diretamente a irmã Débora e ela possa ser livre disso aí. E assim, ela sendo libertada, outros vão também ser, porque é assim que funciona o judiciário brasileiro. As outras defesas vão tomar o caso da Débora como exemplo para fazer as mesmas petições e os juízes terão que aceitar os pedidos por se tratar de jurisprudência que passou a ser criada. É assim que funciona. E tomara que isso aconteça para que todas essas vítimas do STF possam ser libertadas. Os próximos passos no julgamento. Agora a primeira turma avalia os embargos de declaração, especialmente se houve omissões ou contradições na sentença, A expectativa é que as definições sobre esses pontos influenciem diretamente na data do início do cumprimento efetivo da pena ou até mesmo o regime que vai ser adotado. Foi o que eu falei, como teve divergência, que o ministro Fux falou que deveria ser apenas 1 ano e 6 meses, então pode mudar até o tanto que a sentença vai ser cumprida e efetivada. Muito bem. Agora, deixa eu ler minha opinião sobre essa matéria, que eu fiz questão de escrever na parte de opinião. Eu disse assim, olha, está tudo errado desde o início sobre esse julgamento dos atos do 8 de janeiro de 2023. Juristas renomados já declararam por diversas vezes a questão da dosimetria das penas. O excesso de anos em cada sentença anunciada, as penas, a dosimetria, Eles já chamaram a atenção sobre o fato de que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser juiz, relator, acusador e, entre aspas, executor. Mas, como todos nós sabemos, as injustiças seguem sendo anunciadas, televisionadas e assustadoramente apoiadas por parte considerável da mídia, celebridades, influenciadores, políticos e até da população. Isso que é terrível. Eles não pensam que hoje é com a Débora, amanhã pode ser com você, que contou uma piada. Tipo, hoje é com o Léo Lins, amanhã pode ser com você. Neste texto de opinião, eu quero apenas convidá-los a uma reflexão bastante direta e reta, em bom jargão popular. Débora foi condenada a 14 anos de prisão por escrever em uma estátua acusada de associação criminosa armada. Por portar, talvez, a terrível arma mortal usada na maioria das vezes para hidratar e ressaltar a beleza dos lábios femininos. Em contrapartida, o MC do CV, o MC do Comando Vermelho, Pose do Rodo, e eu digo isso porque isso foi declarado por ele mesmo ao ser encaminhado à prisão na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Ele foi solto em 5 dias após sua prisão, mesmo com a investigação em andamento. Será que no caso dele ele não pode destruir provas? Ou, sei lá, fugir do país? Muito bem. Então, mesmo com a investigação em andamento, essa soltura possibilita realmente a destruição de provas e até a fuga do país. Mas peraí, desculpa. Quanto a isso, não será necessário, meus queridos, não precisa. Pois Pose do Rodo tem a certeza que não precisa fugir. Ele não precisa fugir, pois ele tem o amparo da lei em seu total favor. Agora, que lei é essa, né? Bom, a pergunta que eu faço é, vocês refletiram? Essa é a definição da justiça brasileira. Meu povo, esse foi o Fofoca. Reflitam, tá? O Fofoca da Política de hoje. Esse é a fofoca da política. Ei, fofoca da política! Ei, fofoca da política! Fofoca da política!
te abençoe. Tá, Débora? Que Deus te proteja. Irmã Débora, nossa irmã querida da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus vai te dar a libertação, tá? E todos esses que fazem o mal pagarão em breve. Não a nós, porque nós nem somos merecedores, mas eles vão pagar. A justiça terrestre, ela já está falhando, mas a justiça divina, essa daí, essa não falha. E quem planta vento, colhe tempestade. Vamos lá?